A Semana Santa é a consagração do tempo. Isto é, semana, hebdomada, diria o latim. O tempo foi santificado e esse foi e permanece um dos objetivos da encarnação de Cristo. O Verbo se fez carne para redimir o tempo, porque nós, criaturas de Deus, nós existimos dentro de duas coordenadas, o tempo e o espaço, pois a encarnação ocupou essas duas coordenadas. O Verbo se fez carne, e fazer-se carne significa que ele ganhou um corpo inseparável do Verbo a partir daquele momento. E segundo os evangelhos da infância, São Mateus e São Lucas, trata-se de Nazaré, trata-se da Galileia, trata-se da Palestina. E exatamente nos últimos dias de Jesus, a igreja os celebra como o centro da sua fé. Os dias da sua entrada em Jerusalém, que nós chamamos comumente de Domingo de Ramos, os dias em que ele vai concluir a sua obra, a instituição da Eucaristia e o gesto simbólico mais importante do lava-pés, que falaremos depois, a tenebrosa experiência da paixão, que começa na quinta à noite e conclui-se às 3 da tarde, quando então Cristo expira. O silêncio do Sábado Santo, que se prorrompe em canto, volta ao Aleluia, quando na Vigília Pascal, a igreja, na escuridão dos templos, iluminada pela luz do círio pascal, canta o Aleluia, o Exultet, ouve o Evangelho, canta o Glória. E neste dia, na antiguidade da igreja, era dia de batismo. Nós comecemos hoje a falar da porta da Semana Santa. Semana Santa tem um portal, chama-se Domingo de Ramos. Aliás, deixa eu completar. Desde os anos 60, 64 em diante, esse domingo passou a ter duas funções. A primeira, ser Domingo de Ramos. É a primeira parte da missa que você vai participar. A bênção dos ramos e o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. Hosana ao Filho de Davi. A segunda parte da missa, após a liturgia da palavra, primeira e segunda leituras, é a primeira narrativa da paixão de Cristo. Então, no Domingo de Ramos, nós temos dois movimentos aparentemente opostos, mas que a liturgia os une por dentro. De um lado, a euforia dos discípulos que descem do Horto das Oliveiras cantando ele sobre um jumento. Aliás, o Domingo de Ramos tem essa imagem que não pode ser esquecida. Jesus não desce para conquistar Jerusalém à moda do Império Romano. Um conquistador não chega de jegue em lugar nenhum, chega de cavalo. Alto, imponente, Jesus chega sobre um jegue. E nós sabemos que a palavra do Antigo Testamento sobre isso é do livro de Zacarias, que diz: o rei entrará humilde e pacífico sobre o filho da jumenta, o filhote da jumenta. Depois, e Jesus é profético quando então, diante do protesto político dos fariseus e dos escribas, ele afirma que é preciso que se grite a messianidade de Cristo. Se eles se calarem, as pedras gritarão. E assim termina o Evangelho. E a igreja, com os seus ramos nas mãos abençoados, vai exultar, porque começa a reta final, o epílogo da missão terrestre de Jesus. Num segundo momento, a missa muda de tom, porque vai ser proclamado solenemente o Evangelho da Paixão. Dramático. Cada ano nós ouvimos, no triênio do ano litúrgico, lembre-se que o ano litúrgico é um triênio. Ano A, dedicado ao Evangelho de São Mateus. Ano B, dedicado ao Evangelho de São Marcos. Ano C, dedicado ao Evangelho de São Lucas.
nós ouviremos nesse domingo o Evangelho de São Lucas narrar a paixão de Cristo. Do horto de Getsame, do jardim de Getsame, para o Calvário. Um caminho de dor, um caminho de humilhação. E lembre-se, o que nos envergonha, um caminho em que os discípulos mais íntimos vão se afastar, vão se esconder e vão fugir da visão horrenda da paixão de Cristo.